Olá, gente, boa noite. Bem-vindos a mais uns, bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo, um encontro, esse encontro aqui da gente para estudar o livro de João, né? Todas as quartas-feiras a gente mas a gente ter esse agradecer a Deus por a gente ter esse momento aqui juntos, né? E a gente poder parar nessa metade dessa semana e poder orar juntos, né? Aí, o Luciélio chegou, César chegou, Kelvinha chegou também. Então, a gente tem uma turma aí chegando para a gente poder iniciar. Então, vamos iniciar com a palavra de oração. Agradecer a Deus pela nossa semana, né? Por tudo aquilo que a gente tem podido vivenciar aí esses dias. Agradecer a Deus por isso. Quero convidar você a gente, então, orar por uns pelos outros. Senhor, muito obrigado por essa semana, pela vinda, pela oportunidade da gente ter entendido, compreendido o Teu Filho e no sentido de ter recebido o Teu Filho e Ele ser a nossa esperança sempre. Obrigado por tudo, obrigado por continuar nos dando esperança de que as coisas podem ser melhores. Abençoa cada um aqui, cada pessoa que está aqui conosco hoje e nos usa para abençoar outras pessoas também. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Vamos lá, a gente vai para agora para João capítulo 13. Estamos chegando em João capítulo 13. Lembrando a você que, como essa live ela tem 1 hora, né, uma limitação do Instagram, a gente depois baixa o arquivo e aí hoje à noite lá esses vídeos aqui para outras pessoas. Eu vou desconectar os outros dispositivos aqui e aí dar as boas-vindas aí a quem chegou depois, né? Chegou o Tiago, chegou Raquel, né? O Bruno Viana entrou agora. Muito bem. Então, boa noite a todos vocês. Vamos em frente. Vamos para o texto de João. Deixa eu colocar aqui que foi uma sugestão de Kelvinha. Só um instantinho. João 13. A gente, vamos fazer assim. Alguém digita aí, porque eu estou usando o telefone de Carol. Essa parte que eu estou falando aqui, depois eu corto lá, coloco lá no canal. Mas eu estou com dificuldade aqui de digitar, porque ele tem aqueles corretores. E, enfim, tá? Então estamos em João 13. Se alguém puder colocar aí, coloca que eu fixo. Mas para eu digitar aqui tá dando mais trabalho do que tudo. João 13, do 1 ao 17, ok? João 13, do 1 ao 17. Um pouco antes da festa da Páscoa,
Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria o mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, os amou até o fim. Estava sendo servido o jantar, o diabo já havia do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim sendo, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou a toalha em volta da cintura e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Chegou então Simão Pedro e disse: Senhor, vais lavar os meus pés? E Jesus disse: Você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde você entenderá. Pedro disse: Não lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Você não compreende. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro respondeu: Senhor, não apenas lave meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, pois todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem aquilo que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Agora que vocês fazem essas coisas, serão felizes se praticarem. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela bênção da gente poder meditar nela aqui, como igreja do Senhor, e aprender daquilo que o Senhor tem para nós. Continua a nos falar, fala através do teu Espírito Santo, nos ensina, nos transforma, para que vivamos uma vida que sinalize o teu reino e glorifique o teu nome. Nós oramos por todos os irmãos que estão aqui, aqueles que já pediram oração, como o Tialisson e tantas outras pessoas. Senhor, abençoa cada um desses irmãos. Nos dá sempre a certeza da tua companhia ao nosso lado. Onde quer que estejamos, independente do momento que estamos passando, que o Senhor se manifeste ao nosso lado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Seja bem-vindo, Dudinha. Vamos lá. Então, esse é um momento emblemático de João 13. Na verdade, se você olhar para a capa dos estudos de João, que a gente vem fazendo desde o final do ano, a capa, aquele desenho, aquela ilustração, ela trata desse momento aqui que a gente chegou em João 13. Esse momento ele é marcante porque ao tempo em que Jesus já começa a falar que ele vai morrer, que ele vai ser entregue na mão dos pecadores, como ele mesmo diz, Jesus aqui deixa claro como é que deve ser a disposição daquele que diz ou que deseja ser discípulo de Jesus. A gente vê aqui, nesse momento, que, em primeiro lugar, já no começo do capítulo 13, eu quero chamar a atenção no primeiro verso para esse momento
3,16 fala de amor. As cartas de João, especialmente a primeira carta de João, ela tem uma temática dizendo que aqueles que são discípulos de Jesus, eles precisam ser reconhecidos por serem pessoas que amam, pessoas que o seu comportamento é um comportamento impulsionado pelo amor. Então aqui parece que João coloca aqui que Jesus, ele grifa que Jesus amou os seus e amou até o fim. Eu quero fazer um destaque aqui nesse ponto aqui, né? Dar boas-vindas aí para Raminho chegou, Clécia, irmão de Lene. Boa noite, graça e paz a vocês. Então, muito bom a gente estar junto aqui. Então, João aqui, ele vai marcar o fato de que Jesus não somente decidiu amar os seus discípulos, que é o nosso caso, como ele decidiu amá-los até o fim. Amar até o fim significa que não é uma questão temporal, no sentido de que é agora e não é amanhã. É agora e amanhã não é, porque tem a ver com comportamento. O texto deixa claro de que esse amor de Jesus pelos seus discípulos é um amor, de fato, até o fim, né? É até o fim dos dias de Jesus, ele os amou até o seu fim, né? Até quando ele é crucificado na cruz. Como Jesus também estaria, ou ele mesmo afirmou que estaria conosco até o fim dos nossos dias. Ele nos ama de maneira integral, o tempo todo, ininterruptamente. E nesse tempo, a gente precisa pensar nisso, irmãos. Independente do que a gente está passando, do tipo de dificuldade que a gente esteja passando, quer ela seja ocasionada pela pandemia ou não, Deus nos ama. Eu sei que você já tem ouvido a gente repetir isso algumas vezes e a gente falar sobre isso, que Deus nos ama. Mas existe tanta falta de compreensão acerca desse assunto que eu penso que a gente se esquece que Deus nos ama, sabe? E aqui eu quero só dar esse destaque aqui que João dá aqui no texto, quando ele diz que Jesus amou os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. Esse jantar aqui que Jesus está, ele é um jantar diferente, porque no jantar João diz que o diabo já havia colocado no coração de Judas trair Jesus. E aí, logo depois de dizer isso, que o diabo havia colocado no coração de Judas, ou induzido Judas, ou influenciado Judas a trair Jesus, logo depois disso, João diz que Jesus sabia que Deus havia colocado tudo debaixo do seu poder, e que ele viera para Deus e que ele ia voltar para Deus. Então veja a ordem aqui da narrativa. Como é a ordem da narrativa? A ordem é: Jesus tinha consciência que seria traído por Judas, Judas estava com Jesus na mesa, mas ao tempo em que o Satanás havia influenciado Judas para trair Jesus, Jesus também tinha consciência de que Deus havia colocado tudo debaixo do seu poder. E por que eu estou falando isso para você, né? Hoje a gente tem uma falsa compreensão, às vezes, inclusive de alguns cristãos, de que Deus está jogando dominó com Satanás, sabe? Às vezes até impulsionado por algum tipo de conto, de série, de pensamento do senso comum. É como se Deus estivesse jogando com Satanás xadrez para ver quem ganha. A narrativa bíblica, ela não entende assim. A narrativa bíblica, ela parte do pressuposto de que os planos de Deus não podem ser frustrados.
que na verdade Satanás já perdeu e o que ele faz hoje é continuar influenciando como um menino mimado que perdeu o seu brinquedo, que perdeu a sua oportunidade, e aí ele fica tentando, buscando a quem possa tragar, como diz o texto. Então, aqui, depois de João dizer no verso 2 que o diabo já havia tentado Judas, João afirma no verso 3, o ponto final dessa construção, dessa cena aqui, é de que Jesus tinha tudo sobre os seus pés. Ou seja, nada pode frustrar os planos de Deus, o projeto de Deus, sabe? Eu sei que há uma tensão quando eu digo isso, porque a gente sempre fica na dúvida. Então, Deus determina tudo e a gente tem livre-arbítrio. Na verdade, a Bíblia mostra momentos assim, de alternância, né? Deus intervém na história para fazer, ao nosso ver, ajustes de curso, e Deus também permite que a gente tome decisões, que a gente vivencie as decisões que a gente toma. Então, aqui no verso 2 e no verso 3, mostra que, apesar da ação de Satanás, que já está vencido, Jesus tinha plena consciência de que Deus havia colocado tudo debaixo dos seus pés. Né? Isso aí você, claro, que é uma menção ao início de tudo em Gênesis, sobre a ação de Satanás na criação e a onipotência de Deus no final, de que apesar da ação de Satanás na sua influência na criação, Deus prevalece no fim. Então, veja que cenário que João montou aqui. João começa então o cenário mostrando, grifando, que Jesus amou os seus que estavam no mundo até o fim. Depois ele diz que Satanás influenciou Judas, mas que Deus colocou todas as coisas debaixo do poder de Jesus. Então, tendo construído a introdução de que Jesus é a manifestação de Deus, aquele que tem o poder, e que todas as coisas foram colocadas debaixo do seu poder, apesar desse quadro que você olhava e dizia, nossa, Jesus, ele é o cara, todas as coisas estão debaixo dele. Aí João faz essa arrumação da cena, e aí Jesus pega, tira a sua túnica, diz o texto, verso 4, Jesus se levanta da mesa, tira a sua capa e coloca uma toalha em volta da cintura. Depois pegou a água, derramou numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Então, deixa eu explicar o que é essa atividade primeiro, antes de a gente continuar no texto, né? A gente precisa lembrar que as mesas na Palestina não eram como as nossas, né? A mesa, ela não tinha aquele pé alto, elas eram mesas que você fica com ela praticamente colada no chão. Então, qualquer pessoa que vai se sentar à mesa, essa pessoa vem de fora, a gente não tinha sapato fechado, a gente tinha no máximo uma alpercata, então o pé ficava recebendo o tempo todo poeira, e aí a pessoa, ao entrar na casa de outro, era padrão de que os pés fossem lavados para que, inclusive, a pessoa pudesse participar desse momento de ceia. Quem é que fazia essa parte da ceia? Eram os escravos daquela casa, né? Quando Jesus pega essa toalha e ele chega aqui, depois de João ter construído toda essa cena, né? Então, João diz que Jesus amou os seus que estavam no mundo, que os amou até o fim, que Jesus é cheio de amor para com os seus, para com todos, né? Mas aqui ele cita para com os seus. E aí Satanás se manifesta na sua influência em Judas, mas que todas as coisas estão debaixo do poder de Jesus. Apesar disso tudo,
Jesus vem e pega uma toalha, pega uma bacia para lavar os pés como um escravo. Esse texto ele é muito associado por Paulo lá em Filipenses 2,5, que diz exatamente essa lógica de que Jesus ele se esvaziou assumindo forma de servo. Jesus se esvaziou assumindo forma de servo. Naquele texto, a tradução normalmente, que é uma tradução ruim para o português, diz servo, mas a palavra ali quer dizer escravo. E não quer dizer qualquer escravo. Você sabe que dentro da categoria de escravo existiam distinções. Escravos que tinham papéis em espaços diferentes, né? Você sabe que durante um determinado tempo a compreensão bíblica ela era de que a natureza da cultura ter escravo era convencional. À medida em que o conhecimento de Deus vai se manifestando, Deus vai se manifestando e as suas características vão sendo vistas, inclusive na Bíblia, a gente começa a perceber uma mudança gradual na compreensão de que escravidão é normal, a ponto de a gente ter, do ponto de vista histórico, a partir da lógica do reino de Deus, a intervenção de que um ser humano não pode escravizar o outro. Tá? Então, só fazendo esse parêntese. Fechando o parêntese, então, haviam categorias diferentes de escravos. A palavra que é usada aqui, tanto aqui quanto no texto de Filipenses 2, a partir do verso 5, é a palavra que designa um escravo que ele é um escravo fraco. Ele é um escravo que, por algum motivo de saúde ou alguma outra questão, ele é colocado para fazer atividades que são atividades muito, muito simples para fazer em casa. Ele é, digamos, um escravo de categoria ainda inferior aos demais, porque os demais podem fazer outros tipos de atividade, cuidar da fazenda, gerenciar isso e aquilo, e esse tipo de escravo não necessariamente. Então, quando o texto diz que Jesus toma a toalha e ele vai fazer isso, ele não só deixa a mesa, que era lugar de usufruir da mesa para servir, como ele também serve na condição de um escravo inferior. Se a escravidão, se a pessoa que era escravo naquela época já era tido como inferior, Jesus ainda adota, ele se humilha ainda mais. Então, a gente chega aqui num ensino extraordinário de Jesus para mim e para você. Você sabe que desde o final do ano passado a gente está estudando João, né? Então, o tema dos nossos estudos de João é exatamente o Evangelho, quem somos e a igreja que nós queremos ser. E aí a gente precisa fazer um apontamento aqui nesse momento do texto sobre o tipo sobre quem nós somos hoje e o tipo de igreja que nós queremos ser. Se nós queremos ser uma igreja, se nós queremos ser discípulos de Jesus que permanecem sentados à mesa, ou se essa tensão entre permanecer sentado na mesa e se levantar para servir as pessoas, se ela acontece na nossa vida prática diária. Como temos a oportunidade hoje de servir as pessoas? Mesmo tendo isolamento social. Nós podemos ligar, nós podemos orar, a gente pode mandar um texto, a gente pode mandar o link desse vídeo, a gente pode... A gente tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente pode fazer um bolo em casa e partir o bolo e deixar na casa do vizinho. A gente pode... Há muitas maneiras de servir. E Jesus mostra aqui que veio, que apesar de ser Deus, ele se fez escravo para servir. Ele deixou a mesa, o lugar de ser servido, para servir. Não dá para ser servido e servir, irmãos. Há uma tensão entre essas duas coisas em algum momento. Em algum momento, eu e você, a gente vai precisar escolher se a gente quer servir ou se a gente quer ser servido. O exemplo de Jesus aqui, então, é um exemplo que aponta
que Jesus veio para servir. E Pedro não entendeu isso. Pedro chega aqui e diz aqui, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus diz, olha, você não vai compreender o que eu estou fazendo, não. Mais tarde você vai entender. Jesus convidou Pedro, naquele momento, mesmo sem entender muito, obedecer. Olha, Pedro, depois mais tarde você vai compreender, eu vou lavar seus pés. E como é difícil isso para a gente, sabe? Às vezes, inclusive, a gente, às vezes, ao invés de escolher obedecer, a gente escolhe, às vezes, compreender. Não, eu preciso compreender primeiro para depois servir. E isso é muito bom, compreender para servir, entender uma série de coisas para servir, mas às vezes o requisito do serviço é a obediência. Obediência por amor a Deus. Obediência por haver compreendido a missão. Então Jesus chega para Pedro, e Pedro diz assim, não. O Senhor não vai me lavar, não. E Jesus disse, se eu não lavar você, você não tem parte comigo. E então Pedro disse, Senhor, então não lave meus pés só não, lave minhas mãos e a minha cabeça. Aí Jesus voltou a dizer, Pedro, o que é que esse momento requer? O que é que eu estou fazendo? Eu estou servindo numa demanda que existe. Qual é a demanda agora que existe? A demanda que existe é lavar os pés. Não é dar banho, não é tomar banho, não é molhar ninguém no corpo todo, é lavar os pés. E como isso também mostra a eficiência do ensino de Jesus, gente. Porque a gente às vezes fica procurando onde é que eu vou servir, onde é que eu vou fazer. Às vezes está bem de frente dos nossos olhos. Está naquele momento que a gente está participando, mas às vezes a gente não percebe porque a gente continua na mesa. Às vezes a gente não percebe porque a gente não entendeu ainda para que a gente foi chamado. Como Pedro, de alguma maneira aqui, demonstra não haver compreendido isso. E aí, Jesus diz assim, olha, verso 10. Quem já se banhou precisa lavar os pés. Não precisa lavar. Quem já se banhou apenas precisa lavar os pés, pois seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois sabia que quem iria traí-lo, né? E por isso disse nem todos estavam limpos. Aí você vê que interessante, né? Jesus tem consciência da traição de Judas. Ele é onisciente. Há correntes que dizem que até que ponto, quando Jesus se esvaziou e assumiu forma de servo, ele perdeu características de Deus. No entanto, aqui no texto mostra que Jesus tinha ciência, presciência, onisciência de que Judas iria traí-lo. E aí, quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Você já tinha percebido isso? Jesus então lava os pés, ele serve naquela demanda que está ali e depois ele volta a sentar-se na mesa. A comunhão que se expressa no serviço e na mesa. Parece Marta e Maria, né? Quando Jesus encontrou com Marta e Maria. Você lembra disso? Quando a gente falou? Há um momento de estar à mesa, há um momento da comunhão, há um momento do ensino. E também não é possível que na vida do crente não chegue o momento de servir, porque ele foi chamado para servir. Então no verso 13, João 13, agora verso 13. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e chamam com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, e lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum
de ter a consciência de que Judas, que estava ali, haveria de traí-lo, isso não impediu Jesus de servir. Isso é um alvo extraordinário para a gente trazer para a vida da gente. Sabe por quê, gente? Porque se você pensar de que hoje há uma desculpa comum para não servir. Ah, não, eu não sirvo porque fulano faz isso. Eu não sirvo porque Beltrano não faz aquilo. Jesus serviu, apesar de ter consciência de que Judas iria trair. Nós somos chamados para sermos servidores uns dos outros. Nós somos chamados para sermos como Jesus, perceber a demanda que está ao nosso redor e atuar e servir nessa demanda. A gente tem vivenciado nesses dias muitos testemunhos maravilhosos da Igreja de Jesus, de muitas igrejas, espalhadas em tantos lugares diferentes, alcançando grupos diferentes, públicos diferentes. Quantos testemunhos maravilhosos a gente tem ouvido. E na nossa igreja também. Gente que está à sua mesa, mas que percebe que há outras pessoas que precisam servir e que deixam a sua mesa para servir as outras pessoas. Pessoas que compartilham sua despensa, que doam comida, que doam roupa, que fazem ofertas, que continuam fiéis ao Senhor na partilha do seu dinheiro. Pessoas que têm compreendido que nós somos igreja do Senhor chamados para sermos servidores, porque se Jesus foi mestre e Senhor e serviu, nós que somos discípulos dele também somos chamados para agir assim. Então, esse texto de Jesus lavar os pés dos discípulos como um escravo, como alguém que cumpre uma tarefa, porque ele concedeu aquela tarefa. E aí no exército se diz tarefa dada é tarefa cumprida. A gente precisa pensar, então, se a gente está cumprindo a nossa tarefa de servir as outras pessoas. A Bíblia fala sobre o serviço como uma dimensão prática da fé. Tiago, capítulo 2, 18, se não me engano, alguém confirma aí se eu não estou trocando o texto, mas Tiago, capítulo 2, 18, diz que a fé sem obras é morta. Significa dizer que se eu tenho fé, mas eu não tenho obras, significa que a minha fé é uma fé falsa. Ela é uma fé que não está fundamentada naquele que eu digo seguir. Porque aquele que eu digo seguir foi alguém que serviu. Jesus foi alguém que serviu. Então, o texto vai convidar a mim e a você para a gente olhar nesse tempo e a gente se perguntar: de que maneira eu posso servir nesse tempo? Como é que eu posso servir o meu vizinho? Como é que eu posso ajudar a minha família? Como eu posso ajudar a minha igreja? Como eu posso servir? Isso lá fora, eu vou me engajar nisso, eu vou me engajar naquilo.
Mas em casa, sabe? O que é que eu tenho feito nesse tempo? Na minha casa, na minha família, né? Tem tanta coisa para fazer em casa. Você tem prato para lavar, você tem almoço para comida para fazer, você tem casa para limpar, coisas para arrumar. Você pode servir a sua família fazendo fazendo um pequeno grupo na sua casa, lendo o texto bíblico. Por exemplo, a gente está estudando Lucas aqui em casa. Estude Lucas com sua família, a narrativa da vinda de Jesus e o cumprimento da sua obra. Lucas é mais fácil de entender do que João, por exemplo, em alguns aspectos. Então, como é que você tem servido a sua família? Como é que você tem aproveitado esse tempo para servir como Jesus fez? Jesus então disse: Pois bem, eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E aí no verso 17, João diz: Agora que vocês sabem estas coisas, Jesus nos deixou o exemplo de que precisamos nos fazer escravos para servir outras pessoas. Veja como isso precisa provocar uma reflexão na gente, porque às vezes a gente escolhe a quem vai servir. Ah, eu vou servir a fulana, a Beltrano não. Eu vou servir a tal grupo não. O escravo faz aquilo que o seu senhor quer. O escravo faz aquilo que foi chamado para fazer. Ele não questiona seu senhor. Ele apenas faz o que foi chamado para fazer. E nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para servir uns aos outros. Então, eu quero orar com você nesse momento aqui. Eu estou percebendo que algumas pessoas estão reclamando da conexão, né? Então, depois eu vou colocar esse vídeo, já eu coloco o vídeo lá no canal da igreja. E aí vocês podem acessar essa parte finalzinho aí, se não entenderam nela. Maior, inclusive pagando a mais por isso, para não ter esse problema, mas de vez em quando ainda tá caindo, tá, gente? Então a gente pede desculpa, mas aí vamos esperar. Eu vou dar uma puxada de orelha no pessoal da internet, tá bom? Vamos orar? Então vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, muito obrigado por cada pessoa que veio e que pôde participar desse estudo, nossos irmãos e irmãs aqui. E o Senhor, que o Senhor abençoe a cada um deles e delas, aqueles que não são da igreja, mas também estiveram conosco essa noite aqui. Que a tua palavra tenha edificado o coração de cada pessoa aqui, e nos ajudado a perceber que cada vez mais nós somos chamados a servir nesse tempo. Perdoa então os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, glorifica o teu nome através de nós e apesar de nós. Nós oramos
Se você chegou no final, se você não pôde pegar o estudo todo, eu sugiro que daqui a mais ou menos uns 30, 40 minutos, você vai lá no canal e o vídeo vai estar lá para você poder usufruir. Quero convidar você também a compartilhar o vídeo lá do canal com pessoas do seu pequeno grupo, né? Convide pessoas do seu pequeno grupo para